Vamos orar mais uma vez? Coloca seu pensamento em Jesus nesse momento. Direciona toda a sua preocupação, direciona toda a sua ansiedade àquele que pode cuidar de todos os seus problemas, aquele que pode te trazer todo tipo de solução, aquele que hoje pode fazer você sair daqui transformado. O nosso Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Basta uma palavra e tudo se transforma. Vamos orar. Pai, esse é o momento da Tua palavra. É o momento em que a nossa alma se cala. É o momento que nós pedimos o Teu total controle sobre nossas ações, Pai. Sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, Pai. Que o nosso intelecto esteja sendo controlado pelo Senhor. Eu te peço agora nesse momento, Pai, que toda e qualquer pessoa que esteja ao alcance da minha voz possa estar totalmente ligada a Ti. Que em nome de Jesus todo pensamento esteja cativo à obediência de Cristo nesse momento, para que nada daquilo que o Senhor preparou para nós se perca, mas que a Tua palavra mais uma vez possa gerar os frutos que ela nos promete. Que todos nós possamos colher os frutos dessa manhã. Que todos nós possamos sair daqui com as nossas mãos, os nossos corações e a nossa mente cheios daquilo que o Senhor preparou para nós. Para que haja transformação, que é o que a Bíblia nos garante. Então que a Tua palavra nos penetre como uma espada de dois gumes e divida e parta no meio tudo aquilo que foi cauterizado em nossos corações, que não está de acordo com a Tua palavra, que não está de acordo com os Teus pensamentos a nosso respeito. Que possamos ser livres de qualquer cultura que é contrária à Tua cultura, Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, possamos colher e testemunhar e viver os testemunhos, ó Pai, que serão frutos da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Acorda aí. Quantos de nós temos o desejo de viver algo extraordinário? Pouquíssimas pessoas, a maioria não quer. Quantos de nós desejamos viver algo extraordinário em Deus? Amém. E muitas das vezes o que nos impede de viver algo extraordinário é saber o que fazer para viver algo extraordinário. Como viver o extraordinário de Deus. Talvez essa possa ser uma dúvida, se não era, passou a ser. Mas é natural que desejemos viver coisas grandes, extraordinárias em Deus. E isso é bom. Porque todos nós precisamos viver em Deus e ter expectativas de que Ele é grande, de que Ele pode fazer coisas grandes, de que Ele pode mudar as situações. Se a gente não crê nisso, a nossa vida fica meio monótona, ela fica meio morna. Porque a própria Bíblia relata as histórias dos grandes homens de Deus, eles sempre perseguiram viver o cumprimento das promessas. Eles sempre perseguiram andar de acordo com aquilo que foi revelado a cada um deles. E essas revelações, elas nos conduzem a um destino. Então muitos de nós estamos aqui hoje à espera desse dia tão extraordinário, amém? Existe algo que você espera, fala, cara, que dia vai ser esse? Quando vai acontecer? Porque eu vejo os dias extraordinários na vida das pessoas, mas às vezes eu não vejo na minha vida. Eu preciso viver, eu preciso ter um dia extraordinário. E a Bíblia relata vários desses dias, a gente vai ver alguns poucos deles aqui. E para começar a entender e chegar onde a gente quer chegar, no dicionário, eu fui ver o que significa a palavra extraordinário. E todos que vivem uma vida diante de Deus precisam estar preparados para viver um dia extraordinário, ou alguns dias extraordinários.
E o dicionário diz que, em primeiro lugar, a palavra extraordinário significa que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, que é fora do comum. E, em segundo lugar, ela diz que é algo que extraordinário é algo não regular. Resumindo, extraordinário é aquilo que foge do normal. Nós temos uma vida normal, comum. Em algum momento, algo foge desse normal. E o meu normal é diferente do seu normal. Cada um de nós temos um normal. Cada um de nós vivemos uma rotina diferente. E seguindo, a gente precisa entender também o que é ordinário. Ordinário é aquilo que se repete regularmente. É aquilo que você vive todos os dias. Existem muitas coisas em nossas vidas que são ordinárias. E essas coisas não vão mudar. Existem coisas que elas precisam ser ordinárias. Elas devem ser ordinárias. Por exemplo, tomar banho. Tomar banho tem que ser algo ordinário na sua vida, na minha vida. Não dá para a gente viver sem banho. Escovar os dentes, mesma coisa. Não adianta você querer viver algo extraordinário, que você vai conseguir umas cáries no dente. Se você quiser viver o extraordinário na hora de escovar o seu dente. Então você precisa escovar ele ordinariamente. Mesmo nesse frio, a gente precisa tomar banho. São coisas ordinárias. Então nós temos a tendência de nos acostumar com coisas ordinárias. Tem coisas que estão na nossa vida, que são ordinárias, mas elas não deveriam estar ali também. Mas a gente se acostumou com aquilo. Nesse momento você está pensando, rapaz, é mesmo, eu devia fazer aquilo, eu devia ter feito aquilo outro. Coisas que Deus te incomoda, o Espírito Santo que habita em você, ele te incomoda diariamente, e você muitas das vezes negligencia. São coisas ordinárias, que o Espírito Santo está ali nos incomodando para fazer, que a gente às vezes não faz. E para servir como base para tudo isso, eu quero que você abra em Lucas 1, nós vamos ler do 5 ao 15. É uma história muito conhecida. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. É normal estarmos orando e aparecer um anjo de pé na nossa frente? É normal? Para o resto da galera é normal? Ora aí pra gente. Não é normal você orar e aparecer um anjo na sua frente e dizer tudo aquilo que você estava esperando que ele dissesse. O que Zacarias viveu aqui foi algo extraordinário. Mas não pelo fato apenas, do anjo ter aparecido ali, mas também pelo conteúdo da mensagem que esse anjo trouxe.
Era algo muito poderoso, algo muito singular, algo extraordinário. Não é nada normal, nada ordinário você ser escolhido por Deus para gerar aquele que seria o precursor ali da vinda de Jesus Cristo. Isso não é normal, isso não é ordinário, isso é algo sobrenatural, extraordinário. Zacarias e Isabel foram escolhidos para esse fim. Sem sombra de dúvidas, algo extremamente extraordinário. Mas analisando o texto, a gente percebe alguns outros detalhes que estão contidos ali. Na verdade, esse texto é muito rico, a gente vai apenas pontuar poucas coisas. Mas vamos lá. Esse texto diz que Zacarias era não era da turma dos Trapalhões. Outro. Zacarias era um sacerdote, isso aí. E como um sacerdote, ele tinha um cargo importante diante daquela sociedade naquele tempo. Ele tinha funções a cumprir. Ele tinha que seguir ali alguns protocolos. Era requerido dele um determinado comportamento e atitude daquele homem. Então ele havia sido escolhido para desempenhar esse papel que era relevante na sociedade naquele tempo. E hoje também. O texto também diz que tanto Zacarias quanto Isabel eram irrepreensíveis e justos. Irrepreensível é alguém que não precisa ser repreendido, ou seja, esse cara fazia tudo certinho. Ele cumpria os seus papéis de maneira exemplar, de maneira excelente. Ele não precisava ser chamado a atenção, ele não precisava ser corrigido. Ele era irrepreensível e justo diante de Deus. Tanto Zacarias quanto Isabel. O texto também diz que tanto Isabel quanto Zacarias eram avançados em dias. Uma maneira muito educada e delicada de falar que a pessoa é velha. Eles eram velhos. A Bíblia não diz exatamente a idade deles, mas sendo muito generoso, eles tinham pelo menos 70 anos. Para a Bíblia falar que eles eram avançados em dias. Porque naquele tempo, avançado em dias era 100, 100 e tanto. Então, assim, para a gente ser bem generoso, eles tinham 60, 70 anos. E o texto, para completar, diz também que Isabel era estéril. Guardaram essas informações? A gente vai usar elas. Vamos abrir uma aspas aqui, depois a gente volta. Vocês já tiveram a sensação que parece que Deus gosta de dificultar as coisas? Nunca tiveram essa sensação que Deus parece que Ele gosta de dificultar? Chega para Abraão, você vai ser pai de multidões. Aí o cara está com 100 anos, a mulher é estéril, pai de multidões. Aí Abraão tem o filho, Isaac. Aí ele se casa com a mulher estéril também, que era o filho da promessa que ia fazer. Parece que Deus gosta de dificultar as coisas. É só na minha vida, na vida de vocês também acontece esse negócio. Amém? Tá tranquilo aí, não vai tudo assim naturalmente, de vento em popa. Ele parece. E aí, mais uma vez a gente vê uma história vamos botar assim, com um enredo ali semelhante, né? Tipo, tá, vou ter um filho, velho, estéril. Primeiramente, para ter filho ele tinha que comparecer, se é que vocês me entendem. Que talvez pela idade já não fosse algo tão fácil assim. Mas Deus faz isso. E eu costumo dizer, eu dizia isso muito para minha mãe, quando ela pedia para a gente fazer coisas que a gente não queria fazer, principalmente arrumar casa e tal, ou quando ela batia na gente. Aí eu falava assim, isso aí é só para fortalecer o testemunho. E isso meio que se perpetuou assim na família. A gente fala,
Quando acontecer alguma coisa ruim, a gente, isso aí é só para fortalecer o testemunho. E parece que Deus gosta de fortalecer o testemunho, né? Porque se não tivesse todos esses dados ali que impossibilitam aquilo que Deus falou, seria muito mais natural o negócio acontecer. Você não daria tanto valor a esses milagres, a esses dias extraordinários. Então, a gente parte de um princípio que para viver o extraordinário de Deus, tem que ter umas dificuldades no meio do caminho. Porque senão não é extraordinário. Se não tiver umas paradas difíceis para resolver, um negócio impossível, não é extraordinário. Então tu quer viver o extraordinário, fica pedindo para viver coisas sobrenaturais em Deus, se prepara, porque vai vir um monte de negócio esquisito no meio. Que é para poder tornar aquele dia, aquela bênção, algo especial. Senão não vai ser especial. Amém? Agora vamos tentar entender o cenário cultural da época. Ser estéril naquele tempo era algo extremamente difícil. Não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Nadíssimo a ver. Apesar de também ser uma coisa muito difícil. Mas era muito pior naquela época. Culturalmente falando. Por quê? A fertilidade era um símbolo da bênção de Deus. E a infertilidade era um símbolo da maldição. Era como se essa mulher fosse maldita. Como se essa família fosse maldita. Aos olhos da sociedade, não aos olhos de Deus. Agora você imagina um cara que era um sacerdote e vivia isso dentro da casa dele. Quanto preconceito essa família não sofreu? Por ser um sacerdote, alguém que entregou sua vida a Deus, que era irrepreensível e justo diante de Deus, e falava, como pode o cara que é irrepreensível e justo ter uma maldição dessa na casa dele? Como pode esse cara viver essa maldição? Tem coisa aí, rapaz. Não é possível que esse cara é um crente de verdade. Não é possível. Isso não estaria acontecendo à toa. Por que Deus ia amaldiçoar ele? Tem coisa escondida aí. Essa família enfrentou dificuldades. Essa família certamente foi perseguida. Foi julgada. E ela teve que romper e vencer com isso tudo. Por quê? Eles sabiam qual era a intimidade, qual era o dia a dia deles com Deus. Então o que falavam não entrava na casa deles. Quanta injustiça e preconceito esse casal não teve que sofrer, não teve que engolir. Porque até hoje nós temos a tendência de julgar as pessoas pelos resultados dela. Então Zacarias e Isabel não tinham resultados aparentes. Os resultados que eles tinham em Deus eram invisíveis aos olhos da sociedade, eram invisíveis aos humanos. E muitas das vezes nós estamos buscando resultados que sejam visíveis. Mas precisamos entender que os resultados invisíveis são mais importantes. Os resultados invisíveis são de fato o que diz quem nós somos. E nós temos que buscar esses resultados em Deus e não se preocupar com aqueles que são aparentes. E no texto às vezes tem coisinhas ali que passam despercebidas. E essas dificuldades parece que estão só nos preparando para que o dia extraordinário seja ainda mais extraordinário. No versículo 8 diz que Zacarias estava cumprindo a ordem do seu turno. Ou seja, ele estava cumprindo a sua escala natural, normal, comum. Era mais uma escala. E todos vocês que servem ministério, diaconia, o seu dia extraordinário pode estar dentro de uma escala comum. O seu dia extraordinário pode estar no dia daquela escala que você acordou falando, não estou nem afim de ir. Mas eu vou porque eu tenho um compromisso. Os dias extraordinários acontecem no dia comum. Zacarias viveu anos e anos e anos cumprindo a escalinha dele ali. Sabe quantas vezes a Bíblia relata
que um anjo apareceu para ele? Uma vez. Só que quando apareceu uma vez, mudou o cenário drasticamente. Você não sabe qual é o dia que Deus preparou para você viver o extraordinário. Eu não sei, você não sabe. Zacarias não sabia. Então não corra o risco de negligenciar esse dia. Cumpra aquilo que foi determinado a você fazer de maneira justa e irrepreensível. Não abra mão de viver os dias comuns. Porque o que eu vejo hoje na igreja, de maneira geral, são pessoas buscando o extraordinário. Buscando o extraordinário. Buscando o dia tal que vai mudar e blá, 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 blá. O seu dia extraordinário está no seu dia comum. Não negligencie o dia comum, porque é ali que está a riqueza do Senhor. Muitos de nós, às vezes, já estamos cansados dos nossos dias comuns. Todo mundo em algum momento, olhou para um dia comum e falou: hoje eu não estou afim. Hoje não vou não quero. Vença isso, porque o seu dia extraordinário, ele está escondido num dia comum desse, cara. Está escondidinho ali. Como eu falei, a Bíblia não fala a idade de Zacarias, mas ele era avançado em dias. Então assim, foram muitos anos cumprindo escala, muitos anos sendo um bom marido, muitos anos sendo um bom amigo, um bom parente, um bom sacerdote, muitos anos até viver o extraordinário. Porque o nosso prazer, a nossa alegria, não pode estar na expectativa do dia extraordinário. O nosso prazer precisa estar nos dias comuns. O nosso prazer precisa estar em viver ordinariamente, com excelência, com cuidado, dando o meu melhor. Porque quando eu coloco o meu prazer ali, eu abri o espaço para Deus me surpreender. Porque se eu fico o tempo todo, que droga, não dá, não vai, não sei o que, esperando o dia extraordinário. Aí você vem no culto de domingo e blá, vai ser demais. E aí você, caraca, hoje foi extraordinário, foi muito bom. Só que aí chega na segunda-feira, você se depara com o seu dia comum. E ele muitas das vezes é uma porcaria. Aí você fica esperando de novo acontecer um dia extraordinário. E aí você fica vivendo esse sobe e desce aí nas suas emoções, sem de fato nunca avançar. Se eu foco no dia extraordinário, eu negligencio os dias comuns. E é neles que acontecem as maravilhas de Deus, que são as maravilhas de Deus que são regulares. E eu passo de ser grato a Deus pelas coisas regulares que Ele faz, que já são maravilhosas. Parece meio clichê, mas, cara, agradecer pelo ar que você respira. Agradecer porque você tem paz. Agradecer porque ninguém na sua família está doente. Eu oro isso todos os dias com meus filhos. Para eles lembrarem, tem que agradecer pelas coisas mínimas. Porque criança tem essa tendência de querer as coisas grandes, não sei o que, e quando não tem, eles ficam muito tristes, né? Eles se abatem profundamente. Porque as oscilações de emoções deles são muito maiores do que as nossas, porque nós já fomos um pouco mais treinados. Então, um não para eles, para um picolé, pode ser o fim do mundo. Para a gente não é. E aí eu falo, vamos agradecer. Aí às vezes, vamos orar. Eles oram rapidinho assim, né? Eles não, mas o Abraão, a Micaela ainda ora rápido, tem que orar rápido mesmo. Mas o Abraão às vezes ora, aí eu sento com ele e falo: cara, Deus é uma pessoa, meu filho. Pensa numa pessoa que você pede muitas coisas para ela e que ela faz muitas coisas legais. Aí eu vou falando: Deus já fez isso por você. Aí pensa que na hora que Ele está querendo falar com você, você chega assim: obrigado por esse dia, amém. Você ia ficar feliz se você fizesse muita coisa para uma pessoa, cuidasse dela, amasse ela, e na hora dela falar com você, ela falasse rapidinho assim? Aí ele: pai. Então, você está fazendo isso com Deus, filho. Vamos parar esse tempinho e vamos lembrar de tudo que Ele fez, sem pressa e tal, porque Ele é uma pessoa, Ele está doido para ouvir você.
Eu falo isso pro meu filho, mas Deus está falando com gente aqui. Não abra mão das riquezas do dia comum. Porque é o seu dia comum que gera o dia extraordinário. Só que nós transferimos toda a responsabilidade para Deus. Como se Ele fosse responsável de entregar dias extraordinários para todo mundo, independente do seu dia comum. Só que não é isso que nós vemos na Bíblia. Os dias extraordinários que são mencionados na Bíblia, eles são precedidos de muitos dias comuns, dias ordinários. Tenta imaginar nessas dezenas de anos, quantas vezes Zacarias foi lá, naquele lugar, orar, do mesmo jeitinho: Deus, me dá um filho. Deus, me dá um filho. Faz a minha mulher engravidar. Só que ele queria o quê? Um filho comum. Ele não estava orando para um João Batista. Ele estava olhando para uma criança normal. E ele já estava super satisfeito e feliz com isso. Foram dezenas de anos orando naquele mesmo lugarzinho ali, pedindo. Até que um dia o extraordinário aconteceu. E aí a gente lê o texto e fica: nossa, João Batista foi abençoado, né? João Batista foi um cara escolhido. Mas a gente não está se atentando que foram dezenas de anos orando. A gente quer ter o João Batista, mas a gente não está disposto a ficar dezenas de anos orando. A gente não está disposto a ficar dezenas de anos sofrendo injustiça, ouvindo conversinha, nada a ver, pessoas te julgando. A gente não está muito disposto a isso. Mas a gente tem que olhar o cenário como um todo. E o cenário de João Batista é esse. Não adianta, de João Batista não, de Zacarias. Então não adianta você querer só uma bênção grandiosa como João Batista foi. Você está disposto a viver todos, dezenas de anos, em dias comuns? Porque é isso que a Bíblia nos mostra. Um milagre do tamanho de João Batista é fruto de dezenas de anos de dias comuns, de orações repetidas, de ações repetidas. Eu sei que quando você viu o título, você falou: é hoje. Vou viver um extraordinário. E agora você está assim: rapaz, esse caminho do extraordinário é meio esquisito. Eu sei, mas Deus está falando comigo também. E a verdade é o que transforma. A verdade é o que dá resultado. Então não adianta eu te contar uma história diferente do que a Bíblia está contando. A história que a gente está lendo aqui é essa. E Deus, nessa história, Ele nos mostra algo muito profundo e importante para aqueles que desejam viver o extraordinário. Então a principal mensagem que eu extraio daí é que o extraordinário é fruto do ordinário. Repete comigo: o extraordinário é fruto do ordinário. O extraordinário, ele é fruto dos dias comuns, gente. O poder está no teu dia comum. E a gente às vezes está negligenciando o dia comum. Eu vou te explicar um pouquinho melhor. Esse casal, apesar de todas essas dificuldades, apesar do grande tempo de espera, ele jamais falhou nas coisas ordinárias, porque a Bíblia diz isso. E eles não tinham garantia nenhuma dessa promessa. Até porque Deus não falou que ia dar o filho. Deus só falou no dia extraordinário. E naquele momento, ela engravidou. E para complicar, Zacarias ainda ficou mudo. Porque ele não podia nem contar a bênção para ninguém. Porque uma coisa é um cara que é mudo de nascença, que treinou para se comunicar. Agora imagina um cara que ficou mudo do dia para a noite, já idoso. Como é que esse cara se comunicava? Não tinha habilidade nenhuma. Passou um aperto durante 9 meses. Então o que te faz viver um momento extraordinário são a maneira com como você trata, as maneiras e as decisões que você toma durante os seus dias comuns. É isso que vai te projetar para o dia extraordinário.
Porque os dias comuns, eles nos treinam para esse dia. Para Zacarias ter essa experiência de falar face a face com o anjo, cara, dentro do templo, é algo demais. Mas foram anos entrando naquele mesmo templo sem ver anjo nenhum. Foram anos orando ali sem ver nada. Só que a gente quer, no primeiro dia que a gente fecha a porta do nosso quarto e se dedica ao devocional, que o negócio seja tremendo e maravilhoso. Não vai ser, meu amigo. A maioria dos nossos dias são dias comuns. A maioria dos dias desses homens que a gente olha na Bíblia, que são demais, que são as grandes referências, foram dias comuns. Arando terra, cuidando de bicho. Foi um dia comum. Eles não viveram dias extraordinários o tempo todo. A história pinça ali alguns dias extraordinários dentro de, às vezes, centenas de anos de dias comuns. Pensa nos caras mais do nosso dia a dia, assim, os pregadores do dia de hoje, o apóstolo Rina, pastor Felipe, sei lá, Silas Malafaia, Luciano Subirá, os grandes homens de Deus. Você acha que eles vivem dia extraordinário todo dia? É dia comum, gente. Ele acorda, almoça, leva a criança para a escola, cuida das coisas da casa. Esses caras têm dias comuns. É um dia ou outro que vem um extraordinário. Não é todos os dias que você vai ler a Bíblia que Deus te dá uma super revelação. Não é. Tem dia que tu lê e não entende nada. Fala, rapaz, parece até que eu não li. Tu nem lembra que leu. É normal, é com todo mundo isso, gente. Mas são a persistência nos dias comuns que vão te levar ao extraordinário. Não é todo dia que você vai lá, ora e sente aquela presença gostosa e pá, não sei o quê. Não, tem dia que tu ora e nada. Tu ora, parece que orou meia hora, a hora tem 2 minutos. Ah, acontece direto. Direto. Que o tempo que eu quero orar, eu procuro uma música no YouTube que tem aquele tempo ali, para eu não ter que ficar olhando o tempo. E tem hora que eu falo, rapaz, acho que entrou outra música, não é possível. Aí você dá uma espiada, 3 minutos. Eu já orei, na minha cabeça eu já orei por tudo. Eu já orei por tudo. A África, os filhos, os netos que não existem. E 3 minutos. Esses são os nossos dias comuns, a gente precisa se acostumar com eles. A gente precisa encontrar prazer nele, gostar desses dias comuns, porque eles vão ser a maioria. Vamos voltar aqui. Então são esses dias comuns que nos preparam para os dias extraordinários. É a nossa persistência, a nossa insistência nos dias comuns. Eu não abandono meus dias comuns. Você precisa tomar essa decisão hoje. Eu não vou abandonar os meus dias comuns. Eu não vou abandonar a minha leitura bíblica. E se tiver abandonado, já volto. Porque se o teu dia comum é sem Bíblia, sem oração, sem nada, abandona esse dia comum. E vem para um dia comum maneiro. Um dia comum de acordo com o que Deus planejou. Um dia comum de acordo com aquilo que Deus deseja que você faça. Então, o dia extraordinário que a gente vê, ele foi regado com oração, leitura da palavra, cumprimento de escala, obediência à voz do Espírito, nos dias comuns, gente. Eu e você não temos poder sobre o extraordinário. Vamos repetir? Fala, eu não tenho poder sobre o dia extraordinário. Mas eu tenho poder sobre os dias ordinários. É aí que está o segredo. O dia extraordinário depende de Deus. O dia extraordinário não depende de mim, de você, não depende da gente. O dia extraordinário depende exclusivamente de Deus. Agora, o que depende exclusivamente de mim é o dia ordinário. Então o teu foco não tem que estar no dia extraordinário, o teu foco tem que estar no dia ordinário. Porque é esse dia que depende de você. Deixa o de Deus com Deus, Ele faz. Agora,
a leitura e a análise que nós devemos fazer da nossa vida hoje é: os nossos dias comuns, os nossos dias normais, ordinários, são dignos de um dia extraordinário? Os nossos dias comuns, os nossos dias ordinários, estão provocando o extraordinário? Porque Zacarias provocou o extraordinário durante dezenas de anos. O extraordinário não é obra do acaso, meu irmão. Tem muito crente esperando o acaso acontecer, mas o extraordinário não é obra do acaso. O extraordinário é obra dos seus dias comuns, dos seus dias ordinários. Ele é o fruto dos seus dias comuns. Então encare cada dia comum, cada dia ordinário, como uma semente do seu dia extraordinário. Não negligencie os seus dias comuns, porque o poder do extraordinário está nele. Então o segredo para viver coisas extraordinárias está no quanto eu estou disposto a viver coisas normais. Porque a maioria dos meus dias vão ser normais. Provoque o extraordinário. Não fique acomodado esperando ele acontecer. Porque nada na minha vida e na sua vida e na Bíblia acontece por acaso. O Deus do extraordinário, ele recompensa aqueles que ordinariamente decidiram pela sua palavra. Decidiram por não se corromper. Decidiram pela santidade. Decidiram por um relacionamento próximo a ele. Ele é um Deus recompensador. Porque a gente pode citar inúmeros exemplos de homens da Bíblia que tiveram dias extraordinários. Mas todos eles tinham uma vida ordinária diante de Deus. Não foi do nada. Parece, quando a gente lê, que foi do nada. Igual essa história de Zacarias. Mas se você pega e analisa a história, não tem muita coisa escondida ali. João Batista não é obra do acaso na vida de Zacarias e Isabel. João Batista é fruto de dezenas de anos de uma vida reta. Agora, quantos estão dispostos a viver dezenas de anos numa vida reta? Uma vida digna, com uma conduta irrepreensível. O extraordinário, ele só é surpresa para quem está de fora olhando. O extraordinário não é surpresa para quem pagou o preço. Para quem está de fora fala: nossa, olha só, que bênção, foi abençoado, né? Do nada aconteceu isso aí. Do nada para você que não fez nada. Agora para quem estava lá anos, que do nada o quê, cara? Ninguém ganha uma medalha de ouro. Ninguém é campeão mundial de alguma modalidade do nada. Do nada. Você acha que o Phelps se surpreendia com as medalhas dele? O Bolt se surpreendeu, batia o recorde mundial. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Claro que não. Porque aquilo ali era fruto do quê? Dos dias normais dele. Dos dias ordinários. Só que a gente só viu as Olimpíadas. A gente não viu ele correndo lá na Jamaica, né? No solzão rachando o coco lá no barro. A gente não viu ele treinando descalço. A gente não viu isso. A gente só viu a medalha. Do nada, olha só que benção. Esse cara teve algo sobrenatural de Deus, né? Tipo, Deus deu a ele um talento, ele nem se esforçou. Campeão, porque lembra que ele corria, ainda dá uma olhadinha assim, ó. Animal, mas o cara treinou, ele sabia o que estava fazendo. O seu dia extraordinário vai surpreender a quem está de fora. Vai surpreender os outros, mas ele não pode surpreender, senão Deus não está sendo justo. Ele te surpreende porque ele vai dar mais do que você pediu. Porque Zacarias queria o quê? Um filho. Mas ele não teve um filho comum. Ele teve o filho que a Bíblia diz que foi o maior dentre os nascidos de mulher. Espera aí, não é uma bençãozinha.
Você estava pedindo uma coisa, mas espera aí. Eu vi os seus dias comuns. Eu vi sua persistência. Espera aí que eu vou dar um upgrade sinistro. E assim a gente se surpreende não com o fato, mas com o upgrade. E é assim que tem que ser na nossa vida. Aí você está orando por uma casa X, aí Deus vai te dar uma casa 3X. Você está orando por uma promoção nível 5, aí Ele vai te dar uma promoção nível 10. É aí que Ele nos surpreende. Mas você sabe o que você plantou. Ele dá além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Mas Ele dá aquilo que você estava esperando. Ele dá aquilo que Ele prometeu fazer. Ele só não te dá a dimensão toda do negócio. Grave isso para sempre na sua vida. Uma experiência extraordinária é construída por várias experiências ordinárias. Antes de orar e ver o anjo, meu amigo, o caminho normal é de muita oração sem ver nada. Nadinha, nadinha. Sem sentir nada. O problema é que nós queremos ver o anjo no primeiro dia do propósito. É um compromisso diário que Deus requer de nós. O extraordinário na vida de Zacarias passou pelo teste do tempo. E também passou pelo teste de uma entrega incondicional. Ou seja, uma entrega que não esperava resultados. Uma entrega que não dependia de promessa, de resultado, de afago. Ele estava fazendo aquilo que devia ser feito. Esse é meu papel? Eu vou fazer. Todos os dias da melhor maneira. Independente se vai vir ou não vai vir bênção. Porque ele não recebeu nada, nenhuma palavra antes dizendo. Nenhuma garantia Zacarias e Isabel tinham. De tipo, ó, eu vou ficar certinho aqui para receber algo. Porque muitas das vezes nós queremos fazer isso com Deus. Vou fazer um propósito de não sei quantos dias. Mas você faz o propósito com o objetivo de receber tal coisa. Isso não é bíblico. O propósito eu faço para me aproximar de Deus, independente do se Ele vai dar ou não. O propósito eu faço porque eu preciso melhorar. O meu propósito não surpreende a Deus não, gente. Ele não fica comovido, oh, porque você está fazendo propósito, eu vou te abençoar. Sai dessa. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o teu propósito aqui dentro. Ele conhece as suas intenções mais profundas. Você não engana a Deus, não. Está tentando comprar Ele para ganhar? Faça por Ele, por amor a Ele. Não condicione a sua entrega a bênçãos que você espera receber. Porque você pode se frustrar. Por que Zacarias conseguiu ficar dezenas de anos firme? Porque ele não criou expectativa e não se frustrou. Ele estava ali porque é isso que ele tem que fazer. Meu papel é esse? Eu vou fazer essa parada aqui da melhor maneira que eu posso fazer. E aí ele foi surpreendido. Agora, se ele ficasse esperando, em algum momento nessas dezenas de anos ele podia ter desanimado. Falar, Deus não vai dar mais esse filho não. Porque o foco dele seria a bênção e não Deus. Não servir da melhor maneira. Então os seus dias comuns, eles são mais importantes do que você imagina. Então a gente olha, acorda, mais um dia comum. Cara, aquele dia é importante. Todo dia comum é importante. Mude a sua perspectiva sobre os seus dias comuns. Dê a ele a importância necessária. Porque negligenciar dias comuns pode ser muito arriscado. Porque o seu dia extraordinário pode estar ali, escondidinho ali. E aí, imagina se Zacarias não tivesse ido no templo nesse dia. Tivesse botado um atestado. Bem nesse dia. E é aí que acontece. A Bíblia também relata alguém que negligenciou o dia comum. Eu não vou nem abrir para a gente ganhar tempo. É uma história que você conhece. Lá em Gênesis, tinha uma moça chamada Eva. Lembra dela? Acho que você não lembra. Teve um dia específico na vida de Eva que ela negligenciou o dia comum.
Ela tinha o diazinho dela comum lá. Devia nadar com os golfinhos, andar no leão, brincar de cipó com Adão. Sei lá o que ela fazia no dia dela comum. Mas nesse dia comum, também tinha momentos de relacionamento com Deus. Todos os dias. Só que teve um dia comum desse, que ela negligenciou o dia comum, e ela quis viver um dia extraordinário. Por conta dela. E ela foi dar um rolê lá perto daquela árvorezinha que você conhece. E aí, em vez de conversar com Deus, como era ordinariamente feito, como um dia comum, ela foi conversar com a serpente. Será que às vezes no nosso dia comum a gente tem dado ouvido para serpente? E aí nesse dia que era para ser um dia comum, e Eva falou, estou de saco cheio de dia comum. Não aguento mais dia comum, eu vou dar um rolê em outro, eu vou pegar outros ares. Vou lá perto da árvore lá. E aí ela quis criar um dia extraordinário, um dia diferente. E se lascou. E lascou nós também. Então, meu amigo, quando você se lasca no seu dia comum, você lasca a sua família junto também. Você lasca, além da sua família, pessoas que dependiam da tua retidão. Então não negligencie o dia comum. Se ele parecer que está muito chato, aí você fala assim, então não vou para a escala hoje. Porque tá. Foi o que Eva fez. Eva furou a escala. Pá, serpente nela. Porque quando você sai do seu dia comum, você negligencia o ordinário, você abriu uma porta para a serpente. Você abriu um espacinho, ela falou, era para ele estar no culto, ele está aqui. Vamos mandar essa frutinha aqui para ele. Vamos mandar essa frutinha aqui para ela. O dia ordinário tem um poder sobrenatural em nossas vidas. O dia ordinário ele também nos protege. Ele nos guarda. Ele não só nos prepara para o dia extraordinário. Agora, espere o dia extraordinário à maneira de Deus. Não tente você gerar, você criar o dia extraordinário, porque Eva já nos deu o exemplo. Então não é esse dia extraordinário que Deus preparou para nós. Esse é o dia que o homem quis construir como seu dia extraordinário. Do nosso jeitinho é isso aí que dá. Não dê um minuto sequer do seu dia para a serpente. Cuide dos seus dias comuns, porque pode custar muito caro um dia comum errado. Um dia comum que você dá um papinho para a serpente, ele pode custar muito caro. E agora eu quero te dar outro exemplo bíblico, o último. 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olhou para Eliabe, olhos humanos, e falou: esse é o cara. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé
os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos. Não era você não, Marco. E de boa aparência. Tá vendo? Não era você, viu? Levante, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Não é você porque você é alto, Davi era baixo, entendeu? Vamos lá analisar esse texto. Receber a visita do profeta na sua casa é um dia ordinário ou extraordinário? Acho que vocês não entenderam. Eu já estou um tempo pregando aqui. Receber a visita do profeta em sua casa é um dia ordinário ou extraordinário? Aleluia! Ter um de seus filhos escolhido para ser ungido rei é algo ordinário ou extraordinário? Estávamos diante de um dia extraordinário, amém? Era um dia extraordinário. O Deus do extraordinário estava se manifestando. Agora, é normal um pai esquecer de um filho assim, num momento desse? É normal isso? Não é normal. É normal um monte de homem, porque Davi era o mais novo, um monte de homem dos filhos mais velhos, no horário de trabalho, está todo mundo em casa e só o mais novo trabalhando? É normal? Não é normal. Agora, quem era o único que estava fazendo o seu dia normal? Quem era o único que estava lá, cuidando das ovelhinhas, fazendo o que ele fazia todo dia, e blá blá blá, sem criar nenhuma expectativa? Quem era? Deus está vendo o teu dia normal, meu irmão. O homem pode planejar, o homem pode fazer o que for. O teu dia extraordinário, nenhum vagabundo vai tomar, cara. Não adianta nenhum planejamento para roubar o que é teu. Continua no teu dia comum. Continua no teu dia ordinário. Deus é quem controla. O patrão é Deus. Ele está vendo tudo. Não interessa o que os subordinados estão fazendo. Quando ele falar que é, é. Quando ele falar que não é, não é. Não é. Homem nenhum vai mudar. Homem nenhum vai manipular, porque Deus é soberano, Deus é poderoso. E essa história nos prova isso. O segredo dos dias extraordinários está no teu dia comum, cara. Davi estava lá, não estava nem sabendo o que estava rolando. Você não precisa ficar querendo saber de tudo, não. Faz o teu dia comum. É Deus que te promove. Todos ali se prepararam, criaram expectativas, porque era um dia extraordinário. Mas aquele que se preocupou em continuar ordinariamente nos seus afazeres, no seu dia comum, foi quem foi abençoado. Foi quem viveu o dia extraordinário, que todos esperavam viver, mas quem viveu foi ele. Não abra mão dos seus dias comuns, porque o único que estava tendo lealdade, zelo, naquele dia era Davi. O resto estava preocupado, que opa, hoje é o dia. Davi foi surpreendido. Esse texto ele simboliza claramente a nossa igreja, a igreja de Cristo, né? Quando eu falo nossa igreja, não é a nossa igreja. Nos dias de hoje, muitos estão abrindo mão do seu dia comum, à espera de um dia extraordinário. Irmãos, são os irmãos de Davi, é o retrato dos irmãos de Davi. E poucos estão de fato preocupados em dar o seu melhor sem abrir mão do dia comum, entregando tudo mesmo, sem desculpinha, sem conversinha. Eu vou entregar.
existia muita gente naquela sala de espera em um dia de trabalho, aguardando uma bênção extraordinária. Agora havia um que estava no campo cuidando de ovelhas. Foi ele que recebeu o seu dia extraordinário. Ele foi o escolhido. Por quê? Porque o extraordinário, ele te alcança num dia. Era só mais um dia comum na vida de Davi. Viva os seus dias comuns. Porque o extraordinário vai te alcançar nesse dia comum. Você está fazendo aquilo que você faz todo dia. Só que você está fazendo com diligência, com cuidado, com entrega, com amor. Porque você ama aquilo ali. Você falou, eu decidi que eu vou fazer isso da melhor maneira. Para de querer produzir o extraordinário. Porque isso não depende de você. Do seu jeito. Para de tentar gerar o extraordinário através de artimanhas humanas. Porque foi isso que aconteceu com Jessé. Até o próprio Samuel foi ali enganado pelas artimanhas humanas, pelo seu olhar humano. Porque ele olhou para Eliabe e falou, é esse. E Deus falou, não é esse. O extraordinário pertence a Deus, meu irmão. Homem nenhum é capaz de produzir isso. E homem nenhum é capaz de roubar o seu extraordinário. Porque tentaram roubar o extraordinário de Davi. Mas Deus não permite. Só continua vivendo o teu ordinário, o seu dia comum. Foque em se manter fiel. Dia a dia. Deus vai te honrar. Homem nenhum é capaz de impedir o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Quando chegar o dia do meu extraordinário, do teu extraordinário, vai acontecer. Ninguém vai impedir. Você não depende de ninguém para isso. Só de Deus. Ele mete a mão, ele dá uma ordem e vai. É um erro focar no extraordinário. Porque quem foca no extraordinário negligencia o ordinário. E aí lascou tudo. Vamos focar no ordinário. E o extraordinário nos alcançará no meio do dia comum. E sabe por que isso acontece? Porque ele pertence a Deus, cara. Pertence a Deus. E a gente se esquece disso. A gente fica querendo ajeitar o negócio. Pensa numa prova de concurso. O primeiro lugar é algo extraordinário, não é? Primeiro lugar, você passar em primeiro lugar numa prova, num concurso, é extraordinário, porque só uma pessoa chegou lá. É algo extraordinário. O primeiro lugar pode ser extraordinário. Agora, o passar na prova, ele não é tão extraordinário para quem se dedicou e estudou. Ele pode se surpreender com o primeiro lugar. Mas ele sabia o tanto que ele se esforçou. Ele sabe como é que foram os dias comuns. Ele sabe qual foi a entrega. Então assim, essa pessoa foi fazer a prova. Ela foi fazer a prova, tipo assim, tem chance. Ela pode até não ter certeza. Mas ela fala, eu vou brigar para esse negócio. Vai ser difícil, eu vou arrancar essa vaga minha. Alguém tem que ter estudado mais que eu, porque eu estudei legal. E é assim que os extraordinários acontecem. É você se esforçando no seu dia comum. Ninguém passa em primeiro lugar na prova de um concurso, desses maiores concursos aí. Ah, não estudei nada, fui lá, só me inscrevi. Primeiro lugar. Pode até passar no concurso, tem muita vaga, passou lá no finalzinho, até acontece. Agora, se ser o primeirão ali, sem estudar, nada, acho difícil. Eu não conheço. Então, meu irmão, encare essa realidade. A maioria dos nossos dias serão dias comuns. A maior parte dos nossos dias serão dias naturais. Em alguns momentos, Deus vai manifestar o seu sobrenatural.
em alguns momentos Deus vai te dar algo extraordinário. Mas 90% são dias comuns, normais. Valorize isso. Até porque um dia extraordinário, ou um dia sobrenatural, muda o curso da sua vida por completo. Às vezes basta um dia. Basta uma voz. E você passa a viver outra atmosfera, outras situações, outra realidade. Amém? Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Deus tem prazer em se manifestar de maneira extraordinária. Ele tem prazer nisso. Ele quer mais isso do que a gente mesmo. O problema é que quando nós negligenciamos os nossos dias normais, os nossos dias naturais, nós impedimos Ele de se manifestar de maneira sobrenatural. Nós impedimos Ele de criar, de gerar o nosso dia extraordinário. E Deus te chamou aqui, Deus nos chamou aqui essa manhã para nos alertar sobre essa chave que é extremamente importante, que é cuidar dos nossos dias ordinários, cuidar dos nossos dias comuns. O desejo de Deus para nós é que aprendamos de uma vez por todas a viver prontos para o dia extraordinário. Se você deseja viver o extraordinário, esteja pronto para viver o extraordinário. Zacarias estava pronto. Davi estava pronto. E o que nos deixa prontos são os nossos dias comuns. Se você deseja estar pronto para o seu dia extraordinário, se você deseja estar pronto para o teu dia do sobrenatural de Deus, assim como Davi, assim como Zacarias estavam prontos, fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Se apresente diante dele. Reorganize a sua rota.